Quero convidar então você a ler comigo mais uma vez 1 Samuel, no capítulo 14, dos versos 15 ao 18. Um desafio, hein? Pegar o barco andando, mas Deus há de nos ajudar nisso. Então, 1 Samuel, no capítulo 14, os versos de 15 a 18, diz assim: Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados: Contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando o fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aías: Traga a arca de Deus. Naquele tempo, ela estava com os israelitas. Oremos mais uma vez. Pai, diante da Tua palavra, nós colocamos o nosso coração e a nossa mente diante do Senhor e os nossos ouvidos, para que o Senhor fale conosco, para que a Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que nos instrui, que nos corrige, que nos exorta, que nos educa na Tua justiça, a fim de que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para a Tua boa obra. Que ela possa falar aos nossos corações, que ela possa nos moldar e que nessa oportunidade o Senhor nos permita aprender mais e sairmos daqui mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Fala conosco. Essa é a nossa oração no nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Amém. Bem, quero começar contando uma situação muito específica e que vocês conhecem, mas não o todo. Eu me formei em novembro do ano passado e eu e minha esposa tínhamos planos para irmos para o sertão como missionários. E algo que sempre sentíamos como plantado por Deus no nosso coração. Não é à toa que eu e Letícia muitas vezes fomos a projetos missionários no sertão e nos colocamos nesse momento de fase de saída para o ministério à disposição para que Deus pudesse nos conduzir de alguma forma por meio da missão cristã evangélica, né? E por meio daquilo que Deus já havia falado no nosso coração. E nisso a gente já estava esperando o nosso Pedrinho. E muito desse momento passou a envolver preocupações com a nossa família, com o melhor ambiente para que pudéssemos cuidar do Pedrinho, num lugar onde a gente não tivesse tantas dificuldades para poder cuidar dele, né? E talvez nisso nós estávamos muito apreensivos, né? E o Pedrinho chegou em janeiro. E nisso já havia 2 meses que eu estava formado, que eu estava pronto já para ir para alguma igreja e começar o ministério. Mas aprove a Deus que nós não fôssemos ali naquele momento. E Deus nos conduziu numa outra direção. Em março nós tivemos uma conversa e já há 4 meses, né? Em março, 4 meses depois desse processo de fim do preparo, e Deus falou conosco através de um pastor. Ele falou: olha, talvez não seja esse o melhor caminho para vocês, mas nós vamos orar e esperar em Deus, vamos orar por vocês e pedir a Deus que conduza-os. E nisso
parece que essas orações trouxeram ainda mais turbilhões de emoções no nosso coração. A gente não sabia descansar em Deus. A gente não estava conseguindo descansar no trabalhar de Deus. E claramente, Deus, através de amigos, através de pastores, de visitas que nós recebíamos na nossa casa, diziam: calma, Deus vai conduzir vocês, tudo vai dar certo, tudo vai se caminhar conforme a vontade dEle. Se vocês não vão mais para o sertão, mas Deus vai encontrar para vocês, Deus vai caminhar vocês para um outro lugar. E onde a gente estava no meio disso? Em choro, em o coração incrédulo. Um coração incrédulo, que não conseguia descansar em Deus. À noite, quando deitava, vinha à tona todas as preocupações. Mas como que eu vou cuidar do meu filho? Mas como que a gente vai se sustentar? E o alimento? E onde eu vou morar? E como que vai ser? Né? E todas aquelas preocupações que Jesus disse no Sermão do Monte. Não se preocupe, busque o meu reino e a justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas o coração ali, ó. Deus, eu não consigo. E em muitas situações, irmãos, eu sei que eu e Letícia não somos os únicos, né? É possível que vocês também se encontram nesse mesmo dilema. Coração turbilhado, preocupado. E esse texto aqui, de 1 Samuel, vai nos falar sobre descansar no trabalhar de Deus. Quero relembrar aqui com vocês, então, tudo aquilo que vocês já viram, né, que eu não estava aqui, mas que vocês já viram e que nos conduzem para esse momento no texto. Então, nós estamos aqui no momento em que o livro de 1 Samuel fala do reinado de Saul, né, dos capítulos 13 a 15. O reinado de Saul e tudo aquilo que aconteceu é trabalhado aqui pelo escritor de 1 Samuel. E o primeiro rei, então, foi dado a Israel, Saul, né? O povo de Israel, um povo que, como vocês viram anteriormente no livro, decidiram que queriam ser como as outras nações. O povo de Israel decidiu que não queria mais que Deus fosse o seu rei. Nós queremos um rei como as outras nações têm. Então, esse povo estava desprezando o reinado de Deus. E ainda assim, Deus, em sua graça, levantou sobre eles um rei. Mas aí, então, no capítulo 13, a gente vê que esse rei, comparado com o rei perfeito que eles tinham, logo se mostrou falho, pecador e não apto para essa função. Saul não seguiu as instruções que Samuel, o profeta, lhe deu quando fosse a uma batalha. Então, o resultado é que Saul foi repreendido pelo profeta Samuel e foi informado de que a dinastia dele como rei não iria durar. Então, a sua família não vai continuar nesse reinado. Outro homem seria nomeado para sucedê-lo em vez do seu próprio filho. É o que está lá no capítulo 13, os versos de 13 a 14. Só que a grande tragédia dessa retirada de Saul só vem à tona no capítulo 14. A narrativa do capítulo 14, ela mostra a história de Jonatas, né, o filho de Saul, e as suas qualidades que são insuperáveis como líder. Só que não é a liderança de Jonatas que vem à tona como algo importante, mas a fé que fundamenta a sua atitude de líder. É a fé que Jonatas tem, que contrasta ali com quem é o seu pai, qual é o caráter do seu pai.
Saul, de fato, era o rei naquele momento, mas Jonatas, o seu filho, se mostrava em caráter, em ações, em fé, totalmente apto. Só que, infelizmente, o livro já diz que Jonatas não daria sequência a esse reinado porque ele era filho de Saul. Então, Saul não teria a sua linhagem ali no trono. Isso aqui, a narrativa do livro, ela vem mostrar para nós que Saul, de fato, não era apto. E o texto vai defender isso por meio dessa comparação com Jonatas. O efeito do texto aqui é para demonstrar que as relações de Saul com Jonatas e com as suas tropas são resultado de uma ruptura de Saul em seu relacionamento com Deus e com Samuel, que era o representante enviado por Deus. Então, Saul não estava andando diante de Deus e o seu relacionamento com o profeta que foi enviado por Deus também não. Então, o capítulo 14 vai mostrar que existem consequências disso. E Saul, então, perdeu de vista, meus irmãos, que esse reinado que foi conferido a ele era uma vocação, era um chamado de Deus para a sua vida. E que não era ele quem governava, mas o próprio Deus. O próprio Deus era soberano, o próprio Deus havia concedido a ele a oportunidade de ali atuar. Enquanto isso, o capítulo também enfatiza essa atitude totalmente diferente de Jonatas. O filho destemido, o filho cuja fé, de fato, é uma fé que é correta, né? A verdadeira fé em Deus, como foi trabalhado aqui pelo Carlos na semana passada, né? Então, Jonatas é quem de fato apresenta essa verdadeira fé em Deus. E o livro faz questão de mostrar isso. Então, contra todas as probabilidades, Jonatas, no verso 6 aqui do capítulo 14, diz ao seu escudeiro: vamos ao destacamento filisteu, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Então, Jonatas, somente essa declaração aqui de Jonatas já nos mostra o quanto Jonatas tem de fato uma fé correta, uma verdadeira fé, né? Jonatas, junto com o seu escudeiro, né, 2 homens contra uma tropa, saem a fim de que possam agir contra essa tropa. E a palavra que ele usa aqui é: talvez o Senhor haja em nosso favor. Ou seja, Jonatas mostra aquilo que seu pai não tinha. A certeza de que Deus pode fazer, de que Deus é todo-poderoso e que ele poderia agir ou não em favor deles como povo, em favor dele como líder. Mas ele estava ciente de que se ele vencesse, não seria por suas forças, mas porque o Senhor agiu em favor deles. Então, contra todas as possibilidades e probabilidades, ele sai para atacar esse posto. E eles estão em desvantagem, obviamente. Não tinha estratégia, não havia uma estratégia mirabolante, não havia uma vantagem numérica. Mas Jonatas não se impressiona com um número maior de inimigos e não se intimida na sua crença de que Deus poderia livrá-lo desse inimigo. As suas palavras ao escudeiro revelam então o seu caráter. Jonatas via Deus como Deus nessa situação. Jonatas conhecia a Deus e ele não achava que ele poderia presumir o que Deus faria. Jonatas estava totalmente submisso à vontade de Deus e ela poderia ser favorável ou desfavorável. Mas ele reconhecia Deus como Deus e cria nisso. E estava disposto a aceitar a vontade de Deus, assim como o nosso Senhor Jesus
à beira da cruz, orou: Pai, que se faça a sua vontade. Que se faça a sua vontade. E enquanto isso, nós vemos então que Jonatas, naquele alvoroço que se instalou, Jonatas conseguia reconhecer o que estava acontecendo e percebeu que essa era realmente não uma batalha dele, mas uma batalha do Senhor. Não é à toa que Jonatas sai de cena. O verso 15 nos mostra que Jonatas saiu de cena da batalha. Jonatas fez um ataque ousado em que ele e seu escudeiro mataram 20 soldados, mas o verso 15 nos mostra que, para a vitória, Jonatas saiu de cena. Então, é o Senhor que passa a trabalhar aqui. É o Senhor quem passa a fazer aquilo que Jonatas não poderia fazer. É o Senhor quem passa a lutar pelo seu povo. E Deus honra essa fé corajosa de Jonatas. Nessa surtida inicial, nesse momento de ataque, esses dois homens fazem esse pequeno estrago ali de 20 filisteus mortos, mas Deus não parou por ali. Jonatas e seu escudeiro estão nessa missão, enquanto que Saul, o seu pai, está sentado debaixo de uma árvore, julgando, exercendo o reinado como era comum entre o povo de Israel, sentado abaixo de uma árvore, julgando causas. Então, Jonatas estava a atuar, a fazer, enquanto que Saul, o de fato rei, estava nem sequer ciente dessa batalha. Então, o verso 15 nos mostra que o Senhor passa a agir, o Senhor passa a trabalhar na causa do seu povo. E diz, o verso 15: Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até mesmo nas tropas de ataque. Ou seja, em todos os lugares, no acampamento, no campo, sobre todos, caiu o terror. O chão tremeu e houve um pânico terrível. O Carlos me falou que a versão mais usada aqui pelos irmãos é a NVI, mas a versão ARA, ela mostra algo que não entra aqui, que é muito importante para a nossa compreensão. É de que esse terror que veio sobre esse acampamento e sobre todos os lugares dos filisteus é um terror de Deus. A expressão usada é: Deus trouxe esse terror. É um terror de Deus, ele vem de Deus. Então, Deus passou ali a agir, a intervir. A intervenção divina vem, de modo que um medo sobrenatural passa a cair sobre esse povo, sobre esses homens. E antes da iniciativa de fé de Jonatas, os israelitas, eles tremiam de medo do poderio filisteu. Eles tinham medo, tanto é que fugiram. Soldados de Saul fugiram. Eles tremiam de medo dos filisteus. Mas aqui é muito interessante, porque o texto mostra que não é mais os israelitas que estão tremendo, mas Deus interviu e agora os filisteus estão tremendo diante do agir do Senhor. Antes da iniciativa de fé de Jonatas, os israelitas tremiam, mas agora eles tremem diante do terror que o Senhor lhes enviou. Isso nos mostra, meus irmãos, que sob nós está aquele que tem todo o poder. Aquele que trabalha em nosso favor, em nossas causas. E que em muitas situações nos resta orar somente.
Em muitas situações, nós estaremos assim: Deus, eu não sei o que fazer. Deus, me ajuda. Deus, eu não vejo esperança. Mas Deus é o nosso defensor. Ele é o juiz. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele guerreia as nossas lutas. Ele vai adiante de nós. E é isso que nós vemos aqui. Jonatas tomou um pequeno passo de fé. Jonatas fez um pequeno ataque. Jonatas orou e trabalhou. E o Senhor agiu. Infelizmente, o nosso coração impetuoso e incrédulo nos faz, de fato, nos agitar pela cama, enquanto pensamos e planejamos aquilo que podemos fazer para resolver isso ou aquilo, essa luta, essa dificuldade. E nisso mostramos que, de fato, nós temos uma fé deficiente, porque não sabemos depender dele. Perdemos de vista o quanto ele é poderoso e aquilo que as nossas orações podem produzir. Nós não esquecemos somente de que Deus é poderoso, mas esquecemos inclusive de que Deus está com os ouvidos abertos para nos ouvir em nossas aflições, em nossas lutas, em nossas batalhas. E quando nos sentimos exatamente sem forças, sem a espada para lutar. E era exatamente assim que os israelitas estavam, sem espada para lutar. Então, mostramos que não sabemos depender. E isso mesmo, quando nos colocamos diante dele em oração, meus irmãos, perdemos de vista quem é Deus. Muitas vezes oramos simplesmente sem confiar, pela religiosidade. Algo que o próprio Saul fez. O rei que não estava apto para governar. Saul fez a mesma coisa. Saul, no meio do alvoroço, Saul pensou: mas eu preciso trazer a arca para poder a coisa dar certo. Eu preciso confiar no ritual. Eu preciso confiar naquilo que tem que ser feito. E Saul estava perdendo de vista aquilo que já estava acontecendo e que Deus já estava fazendo através do filho dele. E que ele nem sabia quem era que estava ali. Então, orar, meus irmãos, é aquilo que nos coloca em humilhação perante o rei. E diante dele nós reconhecemos que nada temos e somos, nada merecemos. Nada merecemos. Mas por graça, mas por seu amor, ele nos dá vitórias em nossas batalhas. E se ele quiser, porque ele é Deus, ele pode julgar as nossas causas e torná-las favoráveis a nós. E não há nenhum outro lugar, né, como cantamos aqui, há um lugar de descanso. Não há nenhum outro lugar de descanso senão nele. Se não for nele, nós seremos exatamente como Saul, os perdidos que procuram uma solução. Não, mas traz a arca. Não, mas não traz mais a arca porque está muito longe. Não vai dar certo. Nós precisamos descansar. Mas orar, meus irmãos, também não significa simplesmente ficarmos inertes à espera daquilo que Deus fará. Uma certa frase, se eu não me engano, de Inácio de Loyola diz assim: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Confie em Deus e faça a sua parte. Jonatas trabalhou e orou. E Jonatas confiou. Deus quis responder favoravelmente a sua causa. E o que a Escritura nos faz ver é que Deus ama aqueles que admitem que não podem ajudar a si mesmos.
Deus ama aqueles que admitem que não têm força para serem ajudadores de si mesmos, que não podem resolver todas as causas, que não podem cuidar de todos os problemas, que não podem resolver todas as situações. A fé em Cristo é sobre dependência. É sobre depender e descansar. E Deus ama os que admitem que não podem ser ajudados por si mesmos, que admitem que suas forças são insuficientes. Mateus 9 conta para nós, de 27 a 29, uma situação em que Jesus estava em sua terra. E Mateus 9, 27 diz: saindo Jesus dali, depois de uma cura, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de lhes fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E eles foram curados. Então, meus queridos, nós vemos que Deus ama os que admitem que precisam dele, que precisam ser ajudados, aqueles que se prostram em oração e dedicam diante do Senhor tempo e se humilham perante Ele. Ele é o Rei. Ele é o Rei, de fato, sobre tudo e sobre todos. E que pode batalhar em cada uma das nossas causas. E que, com toda certeza, fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ainda que não seja o que esperamos. Mas o nosso bem, segundo Romanos, é sermos moldados cada vez mais à imagem de Cristo Jesus. É parecermos com Cristo Jesus. E nas situações mais difíceis, ali o Senhor está. Trabalhando, fazendo, nos ensinando que em nossas causas Ele está trabalhando. E por isso precisamos descansar em sua soberania, em seu reinado. O verso 16 diz que as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então, os guardas de Saul não estavam ali guerreando. E viram que o exército filisteu estava se espalhando, correndo em todas as direções. Deus passou a trabalhar e os inimigos fugiram, se dispersaram, ficaram atônitos, perdidos. Os soldados de Saul contemplaram o trabalhar de Deus contra os filisteus. Essa mesma dispersão aconteceu quando Deus libertou o seu povo através de Moisés, lá em Êxodo, no qual o cântico de Moisés diz, Êxodo 15, do 14 ao 16. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que adquiriste. O texto aqui de Samuel nos lembra exatamente dessa situação
em que o povo estava à beira do mar e não havia para onde fugir, e avistavam carros e inimigos e armas em sua direção. Não havia esperança. Não havia onde se refugiar. E Moisés canta aqui em Êxodo 15 que sobre os inimigos caiu espanto e pavor, até que o povo de Deus passasse. Da mesma forma, meus irmãos, da mesma forma aqui, os inimigos de Israel fugiram. E o povo de Deus, permaneceu seguro. E Êxodo nos lembra de algo muito importante. É de que o povo do Senhor não é qualquer povo. É o povo que Ele adquiriu. É o povo que Ele comprou para Ele. Como que Ele comprou? Através do sangue de Jesus. Algo que nos lembra daquilo que Cristo fez por nós. Nós não temos mérito nisso. Cristo nos comprou pelo seu sangue derramado na cruz. E Ele mesmo, por graça, nos chamou, nos salvou e continua trabalhando em nosso favor, continua cuidando de nós, continua advogando as nossas causas, continua nos livrando dos nossos inimigos, livrando das nossas batalhas, nos ajudando nos momentos de aflição, nos ajudando em nossas guerras. Nós voltamos aqui em Êxodo para ser lembrados de que o Senhor nos comprou. E isso é mais um motivo para que a gente confie de que Ele batalhará em nossas causas. E nós precisamos descansar e confiar. Descansar e confiar. E aí no verso 17, diz que Saul disse aos seus soldados: contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando o fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. E o 18 diz: Saul então ordenou a Aías: traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas. Então, olhando para esses dois versos, nós vemos aqui que Saul não sabia de onde estava vindo aquela vitória, de onde estava vindo todo aquele alvoroço no acampamento dos filisteus. E ele descobre que é o seu filho, que não foi enviado por ele, que foi até lá e os atacou. E viram, então, que Jonatas e o seu escudeiro não estavam presentes. Então é onde a gente vê que Jonatas deu o pontapé dessa batalha. Jonatas lançou a faísca para que toda essa chama pudesse ser acendida no acampamento filisteu. Mas aí a gente vê que no verso 18, a atitude de Saul é de ordenar a Aías: traga a arca de Deus. Deus já estava ali trabalhando, através de Jonatas e do seu escudeiro. Mas Saul toma uma atitude de dizer: traga a arca. Traga ela. Porque, de alguma forma, Deus vai nos dar a direção do que devemos fazer. A referência a Aías, que é um sacerdote, né, está em 1 Samuel 14:3, né, aqui no início do capítulo, onde dá a genealogia de Aías, né? Aías é da família de Eli, um sacerdote cujos filhos, né, Hofni e Finéias, desobedeceram ao Senhor e usavam dos sacrifícios, dos holocaustos, para encher a barriga, né? Gostavam de comer churrasco e escolhiam as carnes
que deveriam ser usadas para holocausto, os filhos de Eli escolhiam e até mesmo obrigavam ao povo a darem as carnes que eles queriam comer. E aí Deus então chamou Eli e disse: olha, você não está tratando os seus filhos. E nisso a punição sobre Hofni e Finéias veio. Eles foram mortos, e não só isso, Eli também morreu. E o que nós vemos é que o sacerdócio de Eli passou. E Aías é então dessa família. Aqui nos mostra que Saul rejeitou o profeta Samuel como o seu conselheiro. Saul desprezou Samuel. Disse: olha, não estou gostando do que você está me exortando aqui. Não estou gostando de ouvir isso que você está me dizendo vindo da parte de Deus. Vou chamar quem pode me ajudar do jeito que eu quero. Então, trouxe Aías. E a presença de um sacerdote real com as tropas israelitas pode não ser digna de nota por si só. Então isso é o que chama a atenção aqui. É de que Aías estava usando uma estola sacerdotal ali no meio da guerra, né, com o Urim e o Tumim. E pode ser consultado para buscar o favor de Javé. Então Saul chamou Aías para consultar a Deus. O que é notável aqui é essa genealogia. E mostra então que Saul estava se aliando a um povo cuja glória já se foi. Já não havia ali mais a bênção de Deus sobre aquele sacerdócio. Saul estava buscando os meios errados para agir. Saul não estava descansando e confiando em Deus. E isso mostra exatamente o contraste, né, daquilo que Jonatas já fez e o que Saul está fazendo diante de ver a atitude de Jonatas. O narrador, então, desvia da descendência direta na linhagem de Arão para destacar esse tio aqui, Icabode, relembrando a história conturbada de Eli. Saul se acompanha de Aías, um membro da casa rejeitada de sacerdotes. E esta primeira menção de alguém da família de Eli após os desastres que aconteceu com a família de Eli no capítulo 4, de que foram rejeitados por Yahvé, foram rejeitados por Deus. Então, a própria glória desse sacerdócio se foi. E nisso nós podemos ver que a glória do reinado de Saul se foi junto. Saul escolheu os meios errados. E essa referência no verso 3 da genealogia de Aías e a menção no verso 18 mostram que a casa sacerdotal foi rejeitada e a casa de Saul também foi. Então, Saul, além de rejeitado, se juntou com outros que também não eram mais aprovados diante de Deus. E isso revela algo da vida interior de Saul, que aparentemente perdeu o profeta Samuel como seu conselheiro. Desde que Samuel anunciou o fim da sua dinastia, ele foi substituído por Eli, por esse membro da casa de Eli. Então, Saul perdeu o rumo. Ele mudou do conselho legítimo de Samuel para alguém da família de Eli. E há um problema nesse momento. É que ele procura fazer um ritual antes de tomar a decisão de atacar. Enquanto Jonatas já tinha ali uma vitória garantida, por meio da sua fé corajosa. Saul, então, provoca um atraso desnecessário. Ele quer consultar Deus, enquanto Deus já está trabalhando. Saul não tem olhos para ver o agir de Deus. Saul se encontra na ocasião em que ele foi comissionado. Lá em 1 Samuel 10:7, né, Samuel fala sobre essa situação, em que sobre ele o Espírito de Deus o revestiria, mas ele se esqueceu disso. E ele teve a oportunidade de executar as ordens que foram dadas por ele anteriormente. Só que, além dele pedir a arca que estava longe, cerca
de 10 quilômetros, né, ele tenta de alguma forma iniciar um ataque que não vai fazer sentido. Afinal, Deus já tinha vencido aquela batalha. O povo já tinha se dispersado. Então a gente vê exatamente que Saul não confiava em Deus. Saul confiava em si mesmo e nas soluções que ele poderia arranjar com seus contatos, com o seu poderio talvez, com o seu exército. A última opção dele era trazer a arca. Somos relembrados então, através da fé de Jonatas, que acende essa vitória de que o Senhor, sim, é a fonte de toda vitória. Não está em exércitos, não está em rituais, não está na nossa religiosidade, não está nas nossas orações sem fé. Não está em nada que podemos nos agarrar, mas somente na fé no Deus Todo-Poderoso, que pode produzir toda e qualquer libertação. A fé de Jonatas aqui é só a faísca para aquilo que Deus fez. O Senhor é de fato o guerreiro invencível. E Ele pode fazer isso com muitos ou com poucos. E Jonatas tomou esse passo de atacar já sabendo disso, de que Deus poderia fazer, seja com poucos, seja com muitos. Logo, não importa o tamanho do exército, mas importa a força que vem dos céus. Importa aquele que pode agir poderosamente e que tem todo o poder. Jonatas reconhece que não é então sobre números com o Senhor, porque se o Senhor está com você, você é mais poderoso do que seus inimigos, você é mais poderoso do que as suas batalhas, você é mais poderoso do que as suas lutas. A sua fé tem poder. E para quem pegou Samuel andando aleatoriamente, né, para quem não conhece tudo aquilo que já vem sendo trabalhado nesse livro, nós podemos lembrar aqui é que Deus, acima de todas as nossas lutas, está. Deus, a despeito da nossa fé falha, apesar do nosso coração incrédulo, apesar do nosso coração pecaminoso, Deus é gracioso, Deus é bom. E Ele é misericordioso para conosco. E a prova disso é que Deus agiu em favor de todo e qualquer ser humano quando Ele entregou Cristo na cruz para perdoar os nossos pecados. Todos nós, diz a Escritura, nascemos em pecado. Não há nenhum de nós que possa se justificar por obras. Tolo é aquele que age como Saul, que acha que pode resolver por si mesmo todas as coisas, que acha que pode encontrar meios para vencer. E nós brasileiros temos um jeitinho brasileiro, né? A gente acha que tudo a gente pode fazer, tudo tem um jeitinho. Até mesmo quando não é lícito, até mesmo quando é ilegal. Para tudo brasileiro tem um jeitinho. Mas a Escritura diz que todos nós, meus irmãos, todos nós somos condenados à morte. E a graça de Deus se manifestou quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo salva. E Ele nos dá a oportunidade para que a gente possa entregar em suas mãos as nossas vidas e não só isso, as nossas lutas, as nossas
batalhas, aquilo que já não aguentamos mais carregar, aquilo que já não temos mais forças para suportar. Ele não só nos salva, mas Ele nos acompanha todos os dias e continua a batalhar em nosso favor. Então, em Cristo há descanso, em Cristo há salvação. Basta um passo de fé. Um passo de fé. Aquilo que vimos em Jonatas. Crer em Jesus. Crer em Cristo. E se alguém aqui reconhece essa total necessidade de Cristo para a salvação, para cuidar de suas lutas e causas, está cansado, Cristo está de braços abertos, assim como ele estava quando foi crucificado, de braços abertos a nos receber. Então, esse sermão nos chama a descansar em Deus, no trabalhar de Deus, a descansar em Jesus e somente em Jesus. Nos lembra também que devemos orar mais, devemos orar muito mais e considerar a oração algo essencial para as nossas vidas. É somente diante de Deus, em oração, que encontramos de fato esse descanso. É somente entregando diante dele as nossas causas que nós podemos descansar. Afinal, ele tem poder para trabalhar, nós não. E lembre-se, Deus ama aqueles que reconhecem que não podem ajudar a si mesmos. Oremos.